Eu estou ocupando mais uma vez a tribuna do Senado nessa tarde, senhora presidenta, para manifestar a minha preocupação, já o fiz na semana passada, a respeito da matéria veiculada naquela ocasião pelo jornal Estado de São Paulo, no sentido de que a ABIN estaria investigando lideranças do movimento sindical e até acompanhando e monitorando os passos e as reuniões do governador Eduardo Campos com lideranças sindicais. Naquela oportunidade, disse e vou reiterar que as posições adotadas pelo governador Eduardo Campos, como governador de Estado, como presidente de um partido político, como liderança nacional que é, tem sido clara, transparente, pública, e é por isso que recebeu, numa agenda pública divulgada para a imprensa, as lideranças do movimento sindical no Palácio naquele momento. Nos preocupa uma nova reportagem do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, dizendo que documento da ABIN comprova e confirma a vigilância de sindicalistas. A reportagem diz que o Estado de São Paulo teve acesso a texto sigiloso da ABIN que revela a missão de fiscalizar a possível reação de trabalhadores contra a MP dos Portos. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse semana passada que a afirmação era mentirosa. Eu quero aqui manifestar a minha crença, a minha convicção de que o governo presidido pela presidenta Dilma, que lutou pela democracia no país, pela construção da democracia com muito sofrimento, diga-se de passagem, jamais admitiria algo como relata essa matéria. E esperamos que toda a ação do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN estejam nos estritos limites da legislação. Qualquer atitude que, porventura, extrapole os estritos limites da legalidade, isso significa uma afronta à democracia. E naquela ocasião, eu disse e reitero neste momento, que é da maior importância o esclarecimento completo dessas informações, para que não paire dúvida alguma, a respeito de que efetivamente, se o que se deu foi apenas informações de um ambiente e que nós reconhecemos a necessidade da presidenta estar informada sobre o que acontece no país, mas nós não podemos admitir, senador Eduardo Suplicy, sob a pena de termos aí um sério atentado à democracia, qualquer coisa que signifique, e além disso, para monitorar reuniões de lideranças sindicais ou para o que seria tão grave quanto monitorar reunião de governador, de lideranças nacionais com lideranças sindicais. Isso realmente seria inadmissível, porque como já tive a oportunidade também de dizer várias vezes aqui, entendo que o nosso país avançou muito nos últimos 30 anos. Às vezes nós nos esquecemos que há pouco mais de 30 anos vivíamos numa ditadura. E nesse período, senador Randolph, conquistamos a democracia, conquistamos uma lei da ficha limpa, conquistamos a lei de acesso à informação, instalamos a Comissão da Verdade, aprovamos a lei da transparência como instrumentos importantes de um processo democrático. Eu diria que a democracia hoje é um dos grandes, se não o maior patrimônio do povo brasileiro. E, portanto, é da maior importância que o governo, através das suas instâncias adequadas, possa esclarecer definitivamente
É para que não pare nenhuma dúvida. Repito, reitero, manifesto a minha confiança, a minha convicção de que a presidenta Dilma e este governo, pela trajetória que tem, governo que nós ajudamos a eleger, ajudamos a conquistar a democracia, não autorizaria uma medida grave como essa e que extrapola os limites da democracia, da institucionalidade. Ouço o senador Randolfo Rodrigues. Senador Rodrigo, a matéria de hoje do Jornal Estado de São Paulo é gravíssima. Dentro da mesma linha do que Vossa Excelência já tinha levantado preocupações aqui no plenário do Senado na semana passada. Por isso, e eu quero acreditar, tal qual Vossa Excelência acredita, que não teve nenhum tipo de autorização por parte do governo brasileiro em relação a estes acontecimentos. Em decorrência disso, inclusive, para termos os devidos esclarecimentos, uma matéria dessa natureza é fundamental o esclarecimento. Primeiro, é fundamental o esclarecimento pela figura da Presidente da República, alguém que padeceu sobre práticas desse tipo, alguém que sofreu sobre procedimentos desse tipo. Segundo, é necessário esclarecimento sobre, em decorrência do Estado de Direito que nós vivemos, em um momento em que o Brasil institui uma comissão da verdade, em que vem à tona todas as atrocidades cometidas no período de um estado de exceção, nós não podemos continuar a coexistindo com procedimentos deste período. Uma agência de inteligência deve servir única e exclusivamente para informações estratégicas para o Estado brasileiro, não para o governo brasileiro. Uma agência de inteligência não é uma agência de governo, é uma agência de Estado, e é assim que deve se comportar. Em decorrência disso, senador Rodrigo Hollenberg, em decorrência, inclusive, da preocupação que Vossa Excelência já externou nessa tribuna, eu estarei protocolizando hoje, requerimento à Comissão de Fiscalização do Congresso Nacional para convocar, para estar aqui, os diretores da ABIN e o chefe de Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, somente pelo fato e na indecorrência de que ele anteriormente tinha desmentido que isso tinha ocorrido. Se ele desmentiu, é mais grave. Se ele desmentiu, ele não tinha conhecimento, se de fato teve o procedimento por parte da Agência Brasileira de Inteligência, é mais grave ainda. Porque nós temos uma instituição do Estado brasileiro que está atuando sem o acompanhamento e as determinações do Estado brasileiro. Eu não sei o que é mais grave, ter tido uma determinação superior para a investigação, ou nós temos uma espécie de instituição paraestatal, espionando a vida das pessoas dentro do aparato do Estado. É dever do parlamento brasileiro deixar este acontecimento às claras. E é por isso que é fundamental e urgente a convocação dos diretores da Agência Brasileira de Inteligência. É uma das mais graves ameaças à democracia, os acontecimentos hoje relatados pelo Jornal Estado de São Paulo. Muito obrigado, senador Randolfo. Mais uma vez, eu quero aqui reafirmar a minha convicção de que num Estado democrático de direito, como é o que nós estamos vivendo, de que isso precisa ser esclarecido, e tenho convicção que será esclarecido para confirmar que não houve nenhum tipo de monitoramento em relação a lideranças sindicais ou ao próprio governador Eduardo Campos. E quero dizer que foi uma conquista importante do processo democrático a liberdade de organização sindical. Essa é uma das grandes conquistas. Portanto, nós temos que garantir que a atuação da Agência Brasileira de Inteligência se restrinja ao que diz a lei. Qualquer tipo de extrapolação no sentido de acompanhar reuniões de dirigentes sindicais, de acompanhar a reunião de dirigentes partidários, de governadores de estado, se reveste de uma grande gravidade. E tenho a convicção de que é interesse do general José Elito, com quem conversei,
e me disse naquela ocasião, desmentiu que tivesse qualquer tipo de monitoramento nesse sentido ao qual me refiro, tenho convicção que é ele o maior interessado em vir a esta casa para esclarecer, porque, repito, é da maior importância. O que é mais importante neste momento é que esse episódio seja esclarecido definitivamente, para que possamos ter a tranquilidade de que estamos vivendo num ambiente democrático e que os instrumentos do Estado não serão utilizados de forma inadequada, de forma ilegal. A democracia é nosso grande patrimônio e, como tal, assim devemos defendê-la e devemos zelar por ela. Portanto, senador Randolph, entendo que a ação de Vossa Excelência, soube também que o senador Aloísio estaria também preparando um convite, entendo que é importante, que é de interesse do general José Elito e da ABIN vir a esta casa para prestar todas as informações para que o Senado possa cumprir a sua responsabilidade, o seu papel e não permitir eventuais exageros que extrapolem os limites da democracia brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Complemento.